Bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. O tema da mensagem de hoje é algo que Deus tem falado comigo assim nos últimos tempos, né? Especificamente nos últimos 2 meses. É um metrônomo espiritual. Mas o que é metrônomo, né? Metrônomo é isso aqui. Então, assim, no metrônomo você tem a quantidade, né, de batidas por minuto, né? Então, se você tem 80 BPMs, significa que aquilo ali bateu 80 vezes em um minuto, né? E assim por diante. Mas o que isso tem a ver, né, com a nossa vida cristã, né, nossa vida espiritual? Acho que eu preciso voltar um pouco antes, né, pra gente entender o porquê dessa mensagem, né? Eu sempre tive vontade, sabe, de aprender a tocar algumas músicas, né, algumas músicas que eu gosto. E assim, tipo, desde que eu aprendi a tocar violão, né, lá com o Mário Falcone, né, ensinando, depois o Kelson, né, a Ilúzia, e posteriormente agora com o Luiz Azevedo, né, o Lui. E assim, tem algumas músicas que eu sempre quis aprender a tocar, né? E graças a Deus, assim, das 5 músicas que eu mais gosto, assim, eu consigo tocar 4 no violão, né? E porque uma delas eu não, nem tentei tirar, né? E na guitarra eu consigo tocar acho que 2, né? Das 5 que eu mais gosto. Porque fica assim, bem parecido, né, com o original. Sendo que uma delas não tem guitarra, né? Mas assim, tipo, eu sempre quis saber tocar, né? Assim, tocar bem, né? E daí, em uma dessas aulas, né, no final de junho, eu perguntei, né, pro meu professor, né, pro Lui. Falei, ô Lui, como é que eu faço pra melhorar, né, cara? Eu queria tocar umas músicas, mas eu não consigo tocar rápido o suficiente, né? Não consigo tocar com a velocidade que a música pede, né? O que eu tenho que fazer, né, pra ficar rápido e melhorar? Ele virou pra mim e falou, cara, você tem que treinar usando metrônomo. Então, assim, tipo, você vai e começa a tocar, né? Faz a escala lá, tudo. Então, tipo, sei lá, se essa semana você consegue tocar. Eu anoto, daí você anota no caderninho também, né? Quanto você tá conseguindo tocar. Então, hoje, por exemplo, eu treinei e consegui 80 BPMs, né? 80 batidas por minuto. Legal. E você vai treinando e anotando. Sei lá, na semana seguinte eu consigo tocar a 100 BPMs, né? Então, quer dizer, eu tive um aumento assim de 20 BPMs, né? Isso é um parâmetro muito bom, né? A gente anotar, tipo, quantas batidas por minuto a gente está tendo, né? E também eu anoto acordes, né? Tipo, harmonia, as coisas que eu tô treinando durante o dia, né? E eu comecei a fazer isso, né? Beleza, né? Eu fui anotando no caderninho aqui, né? Desde o dia 25 de junho, né? E a última vez que eu treinei aqui foi no dia 19 de agosto, né? Faz uns 2, 3 dias que eu não treino, né? E isso me deu um norte muito bom, sabe? Porque veio o tamanho da minha evolução, né? Como guitarrista, né? Que ainda não cheguei lá ainda, né? Mas eu espero um dia conseguir tocar as músicas que eu gosto, né? Mas o que isso tem a ver, né? Com a nossa vida espiritual, né? Com a nossa vida cristã. E, assim, o que Deus me falou foi um paralelo quanto a isso, entendeu? Ele virou pra mim e falou, Lucas, como é que tá o seu metrônomo espiritual, né? Eu, o quê? Como assim, Deus, né? O que é isso? Ele pegou e falou, não, como é que tá sendo sua evolução como cristão? Daí eu percebi que esse princípio de treinamento, sabe, de anotar o que a gente está treinando, serve para tudo, entendeu? É um parâmetro que você pode ter para, por exemplo, numa academia, para ver quanto peso você está levantando, ou nesse caso, por exemplo, né, quanto que eu tô treinando, né? Ou tipo quilometragem, entendeu? Quantos quilômetros você sai para correr assim, daí quantos quilômetros você consegue fazer em quanto tempo, entendeu? Eu percebi que isso também serve para nossa vida espiritual. Sabe? Por exemplo, eu acho que eu já é a terceira ou quarta vez que eu falo sobre isso, mas com uma roupagem diferente, né? Mas a gente, por exemplo, quanto que a gente tem lido a Bíblia, entendeu? Deus perguntando pra mim, né? Eu falar, tô tentando aí, né? Um capítulo por dia, né? E vamos que vamos, né? E quanto tempo eu tenho orado? Então, né? Varia aí, né? De 3, 5, né? Às vezes 7, 8 minutos, né? Por dia. Mas não tinha esse controle, sabe? De anotar. Então o que Deus colocou no meu coração é fazer isso, entendeu? Tipo,
Hoje, então, eu anotei aqui, né? Eu orei 3 minutos, por exemplo, né? Tá, beleza, anota aqui, 3 minutos. O que que Deus falou comigo nesses 3 minutos? Anota também. Eu li a Bíblia, um capítulo. Beleza, né? O que que Deus ensinou pra mim nesse um capítulo? Eu orei por tal e tal pedido, né? De tal irmão, ou o meu mesmo. Beleza, né? Deus respondeu já, né? O que aconteceu aí com esses pedidos? E daí, sei lá, chega na outra semana, você já orou, sei lá, 10 minutos e leu 3 capítulos, entendeu? E Deus foi falando com você. Eu acho que esse controle é muito importante, sabe? Ter essa disciplina de poder fazer as coisas todos os dias, né? Mas, tá, né? Ah, sei lá, eu não tenho como fazer, então anota no celular, entendeu? Faz um diário de oração, né? De leitura bíblica. Ah, mas eu também não, sei lá, eu prefiro papel. Então escreve no caderno, né? Arranja um caderno aí, um bloco de notas, sei lá, algo assim. Mas beleza, né? Você está falando isso, mas qual o fundamento bíblico que você tem para falar isso, né? Então, o fundamento bíblico que eu tenho, eu acho que a gente podia usar Jesus, né? Nosso maior exemplo, né? Porque Jesus ele era um cara que lia muito a Bíblia e era um cara que orava muito, né? E como exemplo, a gente pode ver aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 16, né? Depois que Jesus curou um leproso, né? Fala assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Não, mas pode ser uma coincidência, né? Só um versículo, né? Vamos ver no capítulo seguinte aqui. Lucas, capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Você fala, ó, então Jesus era um cara que orava, né? E ele precisava. Assim, ele queria, ele gostava de ter essa comunhão com Deus, né? E você vê que o cara madrugava orando, né? Então, a gente poderia seguir esse exemplo. Se a gente quer evoluir espiritualmente, conseguir ser um cristão melhor, a gente tem que seguir esse caminho, entendeu? Orar cada vez mais, né? Jesus acho que não tinha um bloquinho de anotações assim, né? Mas pra gente é muito importante ter pra saber o que a gente tá fazendo, né? Tipo, que nível espiritual a gente tá. Será que eu como cristão hoje sou melhor do que eu como cristão era ontem? Entendeu? É esse tipo de coisa. Com relação à Bíblia, Jesus ele era bem estudioso, né, com as escrituras. A gente pode usar como exemplo a passagem que Jesus, quando criança, né, menino de 12 anos, estava lá conversando, né, de igual para igual com os doutores da lei, né, falando sobre os versículos bíblicos e tudo mais, né. Ou também quando Jesus foi tentado no deserto, né. Jesus ele foi e rebatia sempre com versículo, né. Então ele manjava bem, né, de Bíblia. E só para dar um exemplo, né, porque é muito bom, né, sobre oração, eu queria ler um que está em Salmo, né, nos Salmos. É o Salmo 119, do 1 até o 8, que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos, para que cumpramos à risca. Quem dera fosse firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar todos os seus mandamentos. Eu te darei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Então, uma oração, né? Que a gente possa estar cumprindo esses decretos do Senhor, né? Cumprindo a lei do Senhor. Estudando a Bíblia a fundo para saber o que Deus quer de nós, né? E o medidor disso, né? Nosso metrônomo espiritual, né? As nossas anotações, é o nosso caderninho de oração no celular ou em qualquer lugar, que a gente pode medir o quão espiritualmente saudável nós estamos, né? Porque uma igreja saudável é uma igreja que tem o máximo possível de membros que oram, que leem a Bíblia, que intercedem uns pelos outros. E para conseguir essa evolução, né? Assim como na guitarra, para você conseguir uma evolução espiritual, você precisa ter esses fundamentos cada vez mais fortes, né? Então isso serve para mim, para você, para todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo essa mensagem, que a gente consiga, né, ter mais disciplina, né? E isso é só anotando mesmo, né? Porque senão a gente não tem um parâmetro, né? Então que você possa começar a ter essa disciplina. Queria orar por você. Pai, muito obrigado por mais essa palavra. Que o Senhor possa impactar a vida dos irmãos, assim como tem impactado a minha vida, Deus. Nos ajuda a
te servirmos, meu Pai, da melhor maneira possível. Nos ajuda, meu Deus, a termos mais comunhão contigo. Fala conosco, meu Deus, que a gente possa estar aumentando essa frequência de comunhão com o Senhor, meu Pai, tanto na leitura bíblica quanto na oração, Jesus. Nos abençoe, Jesus. Guarda cada irmão, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem. Esteja nos ajudando, meu Deus, a sermos melhores para te servir melhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e ótima semana a todos.